Que o Deus que abre e ninguém fecha se levante agora sobre a sua vida e escancare as portas de vitória, de prosperidade e de propósito que o inimigo tentou manter trancadas por tempo demais. Você está no Exército de São Miguel Oficial, a sua central diária de fé, combate e conquista. Hoje é sábado, 23 de maio de 2026, o dia que o Senhor escolheu para te posicionar diante de novas portas. Não portas que precisam ser fechadas, não portas de problema que precisam ser bloqueadas. Portas de vitória, portas de oportunidade, portas de cura, portas de prosperidade, portas de relacionamentos restaurados, portas de sonhos que pareciam mortos. Existe uma diferença espiritual enorme entre orar para que o mal não entre e orar para que o bem entre. E hoje nós vamos fazer os dois, mas com ênfase no segundo, porque a sua vida não foi criada apenas para resistir ao inimigo. Foi criada para avançar no reino de Deus. E avanço significa entrar por portas que antes estavam fechadas. Eu quero que você faça agora um gesto que pode parecer simples, mas que carrega uma carga espiritual e neurológica profunda. Levante a mão direita e bata 3 vezes com os nós dos dedos no ar à sua frente, como se estivesse batendo numa porta. Não devagar, com firmeza. 3 batidas decididas. Enquanto bate, diga mentalmente com cada batida: eu peço, eu busco, eu bato. Sinta a vibração dos nós dos dedos. Sinta a decisão no gesto. Essa não é uma batida de quem não sabe se vai ser atendido. É a batida de quem conhece o proprietário do outro lado da porta e sabe que ele prometeu abrir. Agora relaxe a mão. Abra a palma completamente, voltada para cima, como quem está pronto para receber o que a porta vai revelar quando se abrir. Essa sequência, 3 batidas decididas, seguidas de palma aberta, receptiva, é o gesto de uma fé ativa, não a fé passiva que espera sentada. A fé que vai até a porta, bate com convicção e abre a mão para receber. Guarde esse gesto. Toda vez que uma porta importante precisar ser aberta na sua vida, faça as 3 batidas e abra a palma. Seu corpo vai aprender que esse movimento significa: estou aqui, estou pedindo e estou pronto para receber. Eu quero construir com você a imagem desta oração. Imagine que você está no início de um corredor longo e bem iluminado. Ao longo das paredes desse corredor há portas. Cada porta tem uma placa com uma área da sua vida escrita nela. Uma porta tem escrito prosperidade financeira. Outra tem emprego dos sonhos. Outra tem saúde restaurada. Outra tem casamento renovado. Outra tem filho que voltou. Outra tem propósito descoberto. Outra tem alegria que nunca mais vai embora. Cada uma dessas portas está fechada, não trancada para sempre, fechada por enquanto. E do outro lado de cada porta esperam bênçãos que Deus preparou antes mesmo de você saber que ia precisar delas. Agora, olhe para a sua mão direita. Ali aparece algo que não estava antes. Uma chave dourada. Não uma chave comum. Uma chave que tem o formato de uma cruz. Essa chave é a autoridade espiritual que você possui como filho do Deus vivo, comprada pelo sangue de Cristo e conferida pelo batismo. Com essa chave, você não precisa adivinhar qual porta vai abrir. Ela abre todas. São Miguel Arcanjo caminha ao seu lado neste corredor com a espada à frente para afastar qualquer resistência. E ao longo desta oração, nós vamos abrir porta por porta, uma a uma, até que o corredor inteiro esteja cheio da luz que vem de dentro de cada bênção revelada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Receba agora a palavra que é a promessa mais direta que Cristo já fez sobre portas. O Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, registra as palavras mais encorajadoras que saíram da boca de Jesus sobre o ato de pedir e buscar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Eu preciso que você perceba a estrutura gramatical dessas promessas. Todo aquele que pede, não alguns, não os especiais, não os que rezaram horas suficientes ou que cometeram pecados de menos. Todo aquele. Você está dentro de todo aquele. E a promessa não é condicional além do ato de pedir, buscar e bater. Não diz todo aquele que pede da forma certa. Não diz todo aquele que pede com palavras perfeitas. Diz todo aquele que pede, ponto. O que muda na sua vida quando você internaliza que a única qualificação para ter a porta aberta é bater nela com fé. Não é a intensidade da sua oração. Não é a extensão da sua limpeza moral. É a fé de que quem está do outro lado abre para quem bate. E essa fé você já tem. Porque você está aqui, sábado de manhã, batendo. São Miguel Arcanjo, nós te invocamos para avançar por este corredor conosco e abrir as portas de vitória. A primeira porta que precisa ser aberta é a porta do reconhecimento. Quantas vezes o seu esforço passou despercebido? Quantas vezes o seu talento ficou na sombra enquanto outros recebiam crédito pelo que você fez? A porta do reconhecimento está fechada quando a sua entrega não encontra eco, mas nós batemos nessa porta agora. São Miguel, que a tua espada remova toda a resistência espiritual que impedia que o trabalho desta pessoa fosse visto pelas pessoas certas, que os olhos certos se voltem para o que ela faz, que as oportunidades que dependem de ser notado se abram com uma naturalidade que só vem de Deus. O talento que Deus colocou em você não foi dado para ficar escondido, foi dado para ser multiplicado, e a porta do reconhecimento está se abrindo. A segunda porta é a da provisão financeira sobrenatural. Mas antes de batermos nela, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus quer te ver em abundância? Não apenas sobrevivendo, abundância real, com o suficiente para viver bem, para ser generoso e para não acordar de madrugada com o coração apertado de dívida. Muita gente tem uma teologia secreta de que pobreza é mais espiritual do que abundância. Mas o Deus que multiplicou pão e peixe não é avaro com os seus filhos. O que ele pede é que a abundância venha de forma honesta e que seja usada para o bem. Com essa verdade estabelecida, nós batemos. A segunda porta é a da provisão financeira sobrenatural. Nós batemos nessa porta com as 3 batidas da fé. São Miguel, que os recursos que estavam bloqueados comecem a fluir. Que fontes de provisão que ainda não existiam na perspectiva desta pessoa sejam criadas por Deus neste sábado. Que contratos se fechem, que vendas aconteçam, que oportunidades de emprego apareçam e que o milagre financeiro, que parecia distante demais, esteja a apenas uma porta aberta de distância. Que o Senhor, que multiplicou o pão e o peixe para alimentar multidões, multiplique agora os recursos desta família, de forma que sobre e ainda sobeje para ser generoso com quem precisa. A terceira porta é a da restauração nos relacionamentos. Existe alguém que você quer de volta na sua vida? Um filho que se afastou, um amigo que se perdeu no caminho, um familiar que não fala com você há anos. Nós batemos nessa porta agora. São Miguel, que os corações endurecidos pelo tempo e pela mágoa comecem a amolecer. Que uma mensagem seja enviada. Que um encontro aconteça de forma que só Deus poderia orquestrar.
Que a porta da reconciliação se abra com a suavidade de quem foi preparado por anos de oração silenciosa, não forçada, não apressada, mas real, genuína e duradoura. Eu preciso pausar aqui e falar com você sobre algo que a maioria das pessoas não sabe sobre portas fechadas. Nem toda porta fechada é um bloqueio do inimigo. Algumas portas estão fechadas porque o tempo delas ainda não chegou. E abrir uma porta antes do tempo pode causar mais dano do que mantê-la fechada. A porta do relacionamento certo aberta antes de você estar pronto produz desastre. A porta do negócio certo aberta antes da estrutura estar pronta produz falência. Parte da maturidade espiritual é discernir a diferença entre uma porta que o inimigo fechou por malícia e uma porta que Deus fechou por sabedoria. A primeira deve ser aberta com autoridade espiritual. A segunda deve ser honrada com paciência. O Espírito Santo que habita em você sabe a diferença. Antes de bater em qualquer porta com urgência, faça a pergunta: Senhor, esta porta está fechada pelo inimigo ou pela tua sabedoria? E aguarde a paz ou a inquietação que vier. A paz indica espera. A inquietação com fé indica hora de bater. Para declarar que você quer as portas certas abertas no tempo certo, vá aos comentários agora e escreva: São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Esse ato de fé é a sua batida pública. Escreva agora. Nós erguemos agora a blindagem sobre as portas que se abriram. São Miguel Arcanjo posiciona um anjo de guarda na soleira de cada porta que foi aberta nesta oração. Que esses anjos impeçam que as portas de bênção sejam fechadas novamente pelo inimigo. Que o que Deus abriu seja mantido aberto pela autoridade de Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que cada pessoa que vai entrar pela porta aberta venha com intenção alinhada com o propósito de Deus para essa vida. Que porteiros angelicais filtrem quem atravessa cada limiar, permitindo apenas o que e quem Deus enviou. E que as bênçãos que vão entrar por essas portas tragam consigo mais do que você pediu, porque o Deus que abre dá sempre em maior medida do que imaginamos, pensamos ou pedimos. Eu quero te guiar agora por uma experiência que vai ancorar no seu ser a sensação de viver com as portas de vitória abertas. Feche os olhos. Volte ao corredor da sua imaginação. Mas agora ele está diferente. Cada porta ao longo das paredes está aberta. A luz que vem de dentro de cada uma ilumina o corredor inteiro. Você caminha por esse corredor sentindo o calor diferente que sai de cada porta. O calor da provisão que chega, o calor do reconhecimento que vem, o calor da reconciliação que acontece. Você não está correndo, está caminhando devagar, absorvendo a realidade de que neste corredor você não precisa forçar nenhuma entrada. As portas se abriram e tudo o que Deus preparou está esperando você atravessar. Dê um passo em direção à primeira porta. Sinta o limiar sob os seus pés. Você está cruzando o umbral, você está entrando na bênção. Sinta no corpo o que é cruzar uma porta de vitória. Memorize essa sensação. É ela que vai te ancorar nos dias em que as portas parecerem fechadas novamente, lembrando que Deus já te mostrou como é do outro lado. Elevemos agora as nossas vozes ao Pai, que é o dono de todas as chaves e de todas as portas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à Virgem Maria, aquela cuja resposta de fé ao anjo abriu a maior porta da história da humanidade, a porta pela qual a salvação entrou no mundo. Que a fé de Maria em dizer sim ao que Deus propõe, mesmo sem entender completamente, inspire cada um de nós a bater nas portas com a mesma confiança.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos a grande oração de combate que sela a abertura de todas as portas de vitória. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que a tua presença marche à frente de cada porta de vitória que ainda precisa ser aberta, removendo com a tua espada toda a resistência espiritual que tentava impedir a passagem da bênção. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que toda tentativa do inimigo de fechar o que Deus abriu, de bloquear o que Cristo destrancou e de sabotar o que o Espírito Santo preparou, seja frustrada e anulada pela vigilância eterna dos teus exércitos. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que a voz do Altíssimo ecoe sobre cada porta da nossa vida como um decreto irrevogável de abertura, e que o que ele abre, ninguém feche, e o que ele fecha, ninguém abra. E vós, príncipe da milícia celeste pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos de fechamento de portas, de bloqueio de oportunidades, de sabotagem de bênçãos e de impedimento de vitórias, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a sua cabeça, faça as 3 batidas no ar uma última vez e abra a palma para receber a bênção que sela a abertura das suas portas de vitória neste sábado. Que o Senhor te abençoe e abra diante dos teus pés cada porta que precisa ser aberta no tempo certo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ilumine o limiar de cada nova oportunidade, para que você a reconheça quando ela aparecer. Que o Senhor volte para ti o seu olhar de Pai generoso e te conceda a fé ativa de quem pede, busca e bate com a certeza de que todo aquele que bate, e isso inclui você, terá a porta aberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O corredor está iluminado, as portas estão abertas, a chave em forma de cruz está na sua mão. Lembre-se das 3 batidas e da palma aberta. Lembre-se de perguntar ao Espírito Santo se a porta fechada é bloqueio do inimigo ou sabedoria de Deus. E lembre-se de que todo aquele que bate tem a porta aberta e você está dentro de todo aquele. Se esta oração abriu algo na sua vida hoje, inscreva-se agora, ative o sino e compartilhe com alguém que está no corredor, olhando para portas fechadas sem saber que tem a chave na mão. Amanhã estaremos aqui. Vá em paz. Bata, abra a palma e atravesse os limiares que Deus abriu para você.